E aí, pessoal do canal? Hoje estou fazendo uma questão de física do ITA desse ano. Vídeo passado fiz uma de matemática também bem interessante, você pode ir lá conferir. E vou estar trazendo essa aqui, que eu selecionei que eu achei ela, assim, um nível de dificuldade bem razoável, assim. Considere um pêndulo simples com um fio ideal de comprimento L sob a ação da gravidade e da aceleração G, e um sistema massa-mola na horizontal com uma mola de comprimento natural, x0, e uma massa que desliza sobre uma superfície lisa conforme a figura. Então a gente tem aqui a figura, massa-mola, um pêndulo. Ambos os corpos e do pêndulo e do sistema massa-mola possuem a mesma massa, então essa bolinha tem a mesma massa que essa. No instante inicial, o pêndulo é solto do repouso a partir de um pequeno ângulo, né, tá retratado, com a vertical, enquanto a massa do sistema massa-mola é solta também do repouso a partir da posição x1, né. Olha, a mola está comprimida. Então aqui está comprimida e aqui tem uma energia potencial. As duas molas colidem quando a mola atinge seu comprimento natural e quando o pêndulo está na vertical. Nesse instante, eles possuem a mesma velocidade. Então, ó, elas vão colidir quando a mola atinge o comprimento natural, aqui, né? E quando o pêndulo está na vertical. Então, figura da direita. E nesse instante, olha que informação importante, eles possuem a mesma velocidade. Agora ele quer saber a alternativa que está correspondendo ali com os parâmetros físicos, etc. Então, assim, a gente tem que pensar em partes, assim, esse problema. Porque ele tá falando aqui que ele tem a velocidade igual, né? Nesse momento. E os dois vão estar em suas posições de equilíbrio. Então a gente pode começar aqui analisando no que a gente vai analisar os períodos. Porque como a gente percebe que ele tá aqui um parte esticada, aqui comprimento natural, e eles vão se encontrar, que com a mesma velocidade de tudo, nessa posição aqui, ó. E só que acontece que isso vai demorar o mesmo tempo, ou seja, de ele tá nessa posição e chegar até aqui, e do massa-mola tá no parte que tá comprimida, girando, tendo uma energia armazenada para chegar até aqui, eles vão ter o mesmo período. No caso, isso vai ser um quarto do período, né? Porque o pêndulo, ele vai aqui, ele vai mais subir, vai voltar e vai voltar. Mas, aqui no lado esquerdo também, né? Você pode fazer essa mesma analogia com os períodos. Então, a gente pode acabar relacionando esses períodos, né? Então, a gente relaciona que o período da mola é a mesma coisa que o período do pêndulo. E, claro, eu acho que no enunciado não falou, mas a gente vai assumir que é um ângulo pequeno, né? Que é o ângulo θ. No caso, a gente diz que é menor que zero ali, por causa das aproximações e etc. Que você faz com o período de um pêndulo. Mas essa prova ela não ia cobrar, assim, de você pegar o período com amplitudes grandes. Então, amplitudes pequenas. Então, o que é o período da mola? É 2π raiz. No caso, a gente tá pensando na mola, né? De raiz de m sobre k. E isso vai ser igual a 2π, agora, dl sobre g. E olha só, a gente vai cortar que o 2π vai elevar ao quadrado. E a gente vai ter que m sobre k é igual a l sobre g. Então, mg, tem que até mudar de cor porque vai ser importante isso aqui. Então, mg é igual ao k multiplicado cruzado, k vezes l. Então, chegamos aqui numa relação importante, que está relacionada com os períodos. E agora a gente tem que pensar como que a gente vai avançar nesse problema. A gente tem que perceber as informações importantes. No caso, ele falar que a velocidade é igual, a gente pode pensar na conservação da energia para cada sistema separado. No caso desse sistema, a gente pensa na sua energia inicial, que é uma energia potencial, no caso do circular sistema,
tem uma energia inicial e aqui também tem uma energia final. O que é essa energia inicial? Energia potencial elástica, que a gente vai acabar definindo como a respectiva o K vezes o x ao quadrado sobre 2. Isso seria a nossa energia potencial elástica. E só que isso ele vai se conservar com a situação que está aqui. Que como ele está nessa posição de equilíbrio, ele vai estar convertido em energia cinética, vai ter movimento. Então vai ser um meio de mv quadrado, né? Essa energia cinética. E a gente também tem o pêndulo aqui. No caso, ele vai ter a sua energia inicial e aqui vai ter um outro parâmetro, chamado de energia final. Então, energia inicial potencial, gravitacional. E o que seria a nossa energia final? A gente vai converter para energia cinética. É praticamente isso o que você tem que analisar. Então, assim, você vai analisar como a velocidade é igual, você vai fazer uma conservação, é um sistema fechado, a conservação da energia. E olha só, como eu falei, você tem que pensar em cada sistema separado, ou seja, no sistema mola, né, que a gente vai analisar energia inicial igual a energia definir como final. Então, o que é a nossa energia final? Potência elástica. O que é energia potencial elástica? Constante da mola vezes o deslocamento ao quadrado sobre 2. O que vai ser energia final aqui? A gente vai definir como energia cinética, porque ele vai estar aqui em movimento, aqui. E na posição de equilíbrio, cara. Então a gente vai ter mv quadrado sobre 2. E então a gente fez aqui uma relação bem importante. Ah, tá. Olha só. Eu só vou ter que aqui definir em relação. Que na resposta ele tá assim, né? O x1 e o x0. Então eu só vou escrever assim, ó. Que. Então. Acho que eu vou apagar, né? Então bora lá. Eu só vou trocar por x1 menos x0. Então eu tenho aqui k vezes x1 menos x0 ao quadrado sobre 2 é igual a mv quadrado sobre 2. Relação importante. E agora a gente vai pensar no outro sistema. O que é outro sistema? O pêndulo. E olha só, conservação da energia. E nós vamos calcular então. O que nós temos aqui? O que a gente vai pensar no parâmetro em relação aqui ao solo? Ele vai ter uma certa altura, tá? Então, eu tenho aqui massa vezes gravidade vezes altura. Isso aqui a gente tem que igualar. O que vai estar acontecendo na situação da direita? Energia cinética. 1 meio. Não, 1 meio de isso aí. 1 meio de mv quadrado. Só que a gente acaba de perceber que a gente não pode calcular esse h. Vamos criar até mais uma página aqui. Então, a gente tem que calcular essa altura. O que seria essa altura? A distância que está aqui da esfera até o solo. Porque ele vai encostar no solo. E olha só, a gente tem que pensar um jeito, envolver um pouco de, acredito, trigonometria, para a gente conseguir desenhar a situação. Então, vamos tentar aqui desenhar bem como é que vai ser para a gente calcular essa altura. Então, a gente vai ter um nível de referência. Vamos supor que a linha, ela, por exemplo, está aqui. Daí, vamos tentar imaginar, acho que mais ou menos aqui, para tentar traçar uma aqui, né? Ele é uma circunferência, isso aí. Que daí a gente vai calcular. Assim, vamos pensar um pouco de forma trigonométrica como calcular isso aqui, ó. Tem essa altura aqui, mas a gente não pode se esquecer
dessa altura que a gente quer. Então vamos lidar aqui com o programa, pegar o nível de referência e vamos montar um sistema. Então, a gente tem certas alturas diferentes, né? A gente tem que ver que aqui tem um ângulo θ, que isso aqui é correspondente ao lado, aqui também ao lado desse pêndulo, porque ele é uma circunferência. E então, olha só, também a gente pode ver que aqui é o terno interno e perceber que esse lado aqui é a mesma coisa que o lado. A gente vai é cosseno, então L vezes o cosseno de θ. E o que vai ser esse de baixo aqui? O que vai ser o nosso H? O nosso H, ele vai ser tudo isso aqui, ou seja, o lado menos isso aqui. Então, é o lado menos L cosseno de θ, ou seja, H você vai tirar em evidência, vai ficar L vezes, daí, peraí, L vezes 1 menos cosseno de θ, pronto. Então, a gente vai trocar isso na fórmula que a gente descobriu lá em cima. A gente vai substituir, né? M, G, daí o que vai ser o nosso H? Vamos achar o nosso H. L vezes 1 menos cosseno de θ. Então, L vezes 1 menos o cosseno de θ. Isso aqui é o meio de mv quadrado. Mas olha só, a gente não pode igualar esse termo, porque eu vou mudar de cor. Não, vai ficar assim. A gente pode igualar esse termo aqui, ó, mgl vezes 1 menos cosseno de θ, porque isso aqui, ó, é igual a isso aqui. Então, a gente tem que esses dois aqui são iguais. Olha só, são iguais. E a gente vai, com base nisso, igualar, né? Então, a gente vai igualar o meio, né, de k x1 menos x2 quadrado. Então, a gente vai igualar aqui k, depois eu vou dividir por 2, vezes x1 menos x0 ao quadrado sobre 2. Isso é igual a mgl vezes 1 menos cosseno de θ. mgl vezes 1 menos o cosseno de θ. E olha só, pra gente, o que a questão tá nas alternativas? Cosseno de θ, né? Seno a gente sabe que não é, né? Dá pra até tirar essas alternativas aqui. Mas olha só, a gente vai isolar isso aqui. Então, 1 menos cosseno de θ, a gente só vai pegar isso aqui, vai jogar dividindo, vai ficar k x1 menos x0 ao quadrado. Vou deixar vezes o meio para ficar mais bonitinho. Dividido por mgl. A gente só pode aqui isolar, né? Mais uma vez o nosso cosseno de θ. Vai jogar um menos 1 positivo. Agora, olha só. Então, o 1 você vai estar subtraindo com essa outra parcela aqui. No caso, deixa eu conferir. Com qual parcela? O k x1 menos x0 ao quadrado sobre 2 mgl. Mas olha só, a gente percebe que numa relação anterior que a gente chegou, que mg é igual a kl, justamente também porque as alternativas não vai ter a massa e a gravidade. Então a gente vai colocar em termos de k, na verdade vai cortar o k, né? E em termos de l. Porque olha só, você vai substituir isso aqui, ó. A gente vai substituir o mg por o quê? Por kl. Então a gente vai substituir isso por kl. Claro que ele vai cortar o k, vai ficar 2l quadrado. Então olha só, o que é a relação que a gente pode chegar? Que o cosseno desse ângulo do pêndulo vai ser o 1 menos o k vezes x1 menos x0, isso aqui ao quadrado, dividido
Agora, por 2 vezes, o K vai... Claro que o K ele vai cortar, né? Pegadinha aqui, vai cortar. E olha só, 2 vezes o quê? L ao quadrado. Então, a gente fez aqui a relação bem do que a questão queria, né? Que você relacionar o cosseno desse ângulo com os parâmetros do sistema. Então, olha só, a gente acaba de descobrir e a gente pode relacionar isso com a letra A, que aqui não e aqui não. Então, questão muito interessante de física e te vejo na próxima.